Meus amigos, neste dia ainda repercute a operação, na verdade, a entrega do relatório ontem por parte da Polícia Federal, com indiciamento de 37 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, sob a suspeita de arquitetar um plano golpista. E depois das revelações assustadoras que vieram esta semana, de que o plano incluiria assassinar Lula, Geraldo Alckmin, o vice-presidente, e assassinar o ministro Alexandre de Moraes. Mas aí, muitas pessoas têm comentado acerca de, e agora, será que Bolsonaro vai ser preso? Não vai? Na verdade, desde que saiu do poder, que há alguns indiciamentos e muitos questionamentos acerca de Bolsonaro vai para a cadeia, não vai? É legítimo essas operações? Não são? Enfim, sobre este assunto nós vamos para a nossa entrevista do dia. A entrevista do dia. Essa entrevista é com o advogado Rafael Torres. Doutor Rafael, doutor de fato, né? Recentemente teve sua tese de doutorado aprovada. Parabéns, viu, doutor? Agora nós chamamos o doutor de doutor com mais categoria ainda. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, amigo Cristiano Bassan, e a todos que nos acompanham nesse momento. Pode deixar esse formalismo de lado, tá certo? Ok. A respeito do assunto, né, do dia, com a conclusão das investigações pela Polícia Federal, a qual houve o indiciamento de 37 pessoas, e entre elas estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a partir disso, de fato, surge sim diversos questionamentos, diversas situações onde se comentam a possibilidade ou não da restrição da liberdade do nosso ex-presidente. Uhum. Ô, doutor Rafael, para que a gente entenda o contexto, nesta semana veio as revelações de que havia um plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Inclusive, detalhando que em determinado momento o plano de capturar o Moraes chegou a ser executado, mas não foi concluído, porque a sessão do STF naquele dia havia terminado mais cedo e terminou que, mesmo estando a postos, os integrantes deste núcleo não realizaram a captura de Alexandre de Moraes. Mas o grande questionamento que a gente vê nas redes sociais é pensar em matar alguém. E aí, o próprio Flávio Bolsonaro disse, não, mas pensar todo mundo já pensou o dia. Pelo que a investigação aponta, é algo que chegaram a tirar do papel. Isso, o que a lei diz com relação a isso? Eles, o Braga Neto, o general Heleno, os outros generais envolvidos, o próprio presidente Bolsonaro, cometeu algum crime? A lei prevê alguma pena para quem tenta dar um golpe de Estado? Ou matar uma pessoa, por exemplo? Para que eu possa te responder essa pergunta, Bassan, a gente precisa fazer uma análise, ainda que sucinta, da teoria geral do crime. O que é que acontece nesses casos? Existem o iter criminis. O iter criminis é os caminhos pelos quais percorre o crime. Então, esse iter criminis ele é subdividido em cogitação, preparação, execução e consumação. Os atos de cogitação e de preparação, em tese, como uma via de regra, eles não são puníveis. Então, num crime de homicídio, se há apenas os atos de preparação e não avança para atos de execução, não pode haver responsabilidade penal em decorrência disso. Agora, a análise a ser feita é a seguinte: as investigações se deram pela prática do crime de golpe de Estado e atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Esses crimes, eles são classificados como crimes de empreendimentos. E esses crimes de empreendimentos, o simples fato de tentar praticá-los, eles já são considerados consumados. Então, se de fato aconteceu essa situação que você traz aqui e que também está no relatório da Polícia Federal, houve sim a prática do crime. Agora, o que é necessário que seja enfrentado? Que seja garantido a todos o contraditório, a ampla defesa, um devido processo legal. Por quê? Porque esses crimes, eles passaram, é isso que você está me trazendo, de acordo com o relatório, eles avançaram da fase de preparação
foram para uma fase de execução e aí tentaram, em tese, essa prática delitiva e não dando certo, né? Foram ainda, fizeram campanas e a partir disso não deram certo por circunstâncias alheias. Então eles avançaram sim dessa fase de preparação e foram para a fase de execução, se de fato houver comprovação disso. E havendo essa comprovação, eles sim incorreram na prática desses 2 crimes. Tá? Além disso, também houve a investigação pelo crime de organização criminosa. O crime de organização criminosa, na sua essência, ele já permite que seja responsabilizado a partir dos atos de preparação, porque a legislação considera um crime de natureza autônoma. Então, os simples atos de preparação já são suficientes para a sua caracterização, para a sua consumação. Então, será necessário garantir a todos um amplo contraditório, um devido processo legal, com todas as garantias que são destinadas a todo e qualquer cidadão, e a partir disso fazer a análise se existirem provas suficientes para que eles venham a ser condenados, que eles sejam condenados. Do contrário, que eles sejam absolvidos. Neste momento, se questiona também a possibilidade de uma decretação da prisão preventiva, que é essa prisão cautelar, ou seja, enquanto há a tramitação do processo, que eles estejam já com a sua liberdade cerceada, com sua liberdade restrita. A minha análise é a seguinte: somente caberia nesse momento a decretação da prisão preventiva se houvesse, por parte de qualquer um deles, a tentativa de fuga, uma possibilidade de dilapidação de provas, ou seja, documentos, tentasse dilapidar documentos, testemunhas, qualquer ato dessa natureza seriam suficientes para que o Poder Judiciário decretasse a prisão preventiva deles. Houve a conclusão das investigações, agora foi submetida ao Procurador-Geral da República, que legalmente possui um prazo de 15 dias para poder oferecer a denúncia ou não. Ele pode oferecer a denúncia, ele pode solicitar o arquivamento, ele pode arquivar essas investigações, ou ele também pode solicitar que sejam realizadas outras diligências para que, assim, estejam suficientes os requisitos para oferecimento futuro dessa denúncia. Doutor Rafael Torres, a gente criou-se também uma narrativa acerca da legalidade das ações de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é um ator que teve um papel fundamental, principalmente na eleição passada, quando era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tomando algumas decisões que batiam de frente com os interesses do governo à época, Jair Bolsonaro, que chegou a chamá-lo de canalha, enfim. A defesa de Bolsonaro, as pessoas que são simpáticas a ele, alega que Alexandre de Moraes não teria condições de fazer esse julgamento, porque ele está sendo vítima, acusador, tudo ao mesmo tempo. E a defesa pode alegar uma suspeição. A atuação de Alexandre de Moraes levanta alguma suspeita, e mais do que eu vou mais o fato de ele estar como juiz e produzindo provas ao mesmo tempo, isso diminui a gravidade do fato que estão aí evidentes? Bassan, o que é que ocorre? A defesa ela tem que ser ampla. Então, por ela ser ampla, ela pode sim sustentar uma suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Agora, na minha ótica, não cabe alegar uma suspeição ou um impedimento pelo simples fato de que, nesse momento, houve a narrativa de que tentaram ceifar a vida do ministro Alexandre de Moraes. A prática dos crimes que foram investigadas, o crime de golpe de Estado e atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, a abolição violenta, são crimes que têm como sujeito passivo a coletividade. Então, por esses crimes, o ministro Alexandre de Moraes ele não é vítima. Ele não sendo vítima por esses crimes, ele não tem impedimento legal de fazer o processamento desses delitos. Então, nesse quesito, especificamente, não cabe sustentar um impedimento. Agora, é aquilo que eu ressalto.
A defesa ela precisa e deve ser ampla. Ela sendo ampla, ela pode sim sustentar um ato de suspeição. E esse ato será analisado mais à frente. E aí, o que é que acontece agora? Mais um ponto, Cristiano Bassan, que essa minha análise diz respeito única e exclusivamente sobre esses fatos que aconteceram nos últimos dias, né? Porque aí temos outras questões, por exemplo, o inquérito das fake news, que já perdura aproximadamente 5 anos no Supremo Tribunal Federal. Eu não sou favorável a esse inquérito, é demasiado, e ali existem circunstâncias que podem ser melhor discutidas, esses pontos que a gente está falando aqui, tá? Esse ato de suspeição, esse ato de impedimento, mas sobre essas circunstâncias que aconteceram nos últimos dias, da conclusão dessas investigações pela prática desses crimes, confundindo que o ministro Alexandre de Moraes seria vítima, e ele não é vítima. Quem é vítima é a coletividade, é o Estado, e aí sim ele não estaria impedido de fazer o julgamento. Mas, afinal de contas, doutor, Bolsonaro pode ser preso? Porque essa é uma pergunta que vem sendo desde sempre. Eu disse ontem, inclusive, aqui, que esse lance de todo esse desgaste que vem tendo em cima da imagem do próprio ex-presidente, né? E até agora se esperou em vários momentos, quando o Bolsonaro se escondeu lá na embaixada durante o período do Carnaval, na questões das joias, e muita gente diz, eita, agora ele vai, agora vai ser preso, agora não vai. E aí, Bolsonaro criou a ideia de que é perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes e que estão querendo encontrar algo que possa prendê-lo. Até que ponto o risco de prisão de Bolsonaro é iminente? Os elementos revelados esta semana aumentam essas chances da prisão do presidente Bolsonaro, ou o senhor acredita que isso é algo que não deve acontecer? É preciso garantir, não só ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a todo e qualquer indivíduo, os direitos fundamentais que estão previstos na nossa Constituição Federal. A prisão preventiva, a prisão provisória, ela só cabe em uma última instância. Então, é como via de regra que todo e qualquer indivíduo enfrente uma acusação, uma ação penal em liberdade. Nesse momento, eu reitero, só vislumbra a possibilidade de que ele venha a ser preso se ele cometer algum ato de fuga, tentar se evadir do país, se ele tentar dilapidar provas. Essas seriam circunstâncias que poderiam decretar a prisão preventiva dele. Não existindo essas circunstâncias nesse momento, a possibilidade de uma prisão dele somente em uma sentença penal condenatória de natureza definitiva. Digo, quando não mais for possível qualquer recurso, quando houver o trânsito em julgado, conforme também há a previsão na nossa Constituição Federal, consagrada pelo princípio da presunção de inocência. Todos devem ser considerados inocentes até que haja uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Esse princípio de natureza constitucional, bem como um princípio de amplitude internacional, ele precisa ser respeitado. É muito importante. Então, a gente tem aí, agora, como o senhor falou, vai para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que tem uma média de 15 dias para apresentar ou não a denúncia, e a partir daí que se inicia o julgamento pela Suprema Corte, não é isso? Exatamente. Já se comentam que é possível, havendo o oferecimento da denúncia, que entre abril e maio do próximo ano esse processo seja pautado para julgamento. Doutor, e isso aí desencadeia também, por exemplo, há um projeto na Câmara que tenta anistiar as pessoas que se envolveram lá no dia 8 de janeiro, naquele episódio de violência na Praça dos Três Poderes, o quebra-quebra, tudo. Tem muita gente ali que ainda está preso. Há quem diga que a dosagem foi pesada para quem não deveria e para quem cometeu o crime mais pesado deveria ter uma pena maior e os outros uma pena mais branda, porque ali tinha pessoas que estavam, de fato, com aquela intenção de quebrar tudo, de dar o golpe, mas também tem aqueles que vão, aquela chamada Maria vai com as outras, né? E aí, esse projeto da anistia ao 8 de janeiro, com todas essas revelações dessa semana, fica inviabilizado de ser aprovado, as coisas se juntam, ou uma coisa não tem a ver com a outra, não podemos misturar os episódios do dia 8 com essa consequência de investigações que vem tendo aí.
Exatamente, a sua fala final ela foi importantíssima. Tudo tem que ser individualizado. Talvez politicamente ele venha a ser fragilizado, tá certo? Mas tudo tem que ser considerado de maneira individual. Um fato foi o dia 8, outro fato são esses que foram concluídos nesta última semana. Então, eu não penso que uma situação impede a outra. Mas se você faz uma outra análise, saindo do campo jurídico e entrando num ponto político, talvez tenha se fragilizado. Talvez. Mas aí a gente tem que ver a base política do ex-presidente, como é que estão as conversas, né, para que eventualmente vai seguir ou não com essa circunstância. Então vamos aguardar. Além de Bolsonaro, tem o Braga Neto, tem o general Augusto Heleno, tem o Valdemar da Costa Neto, presidente do partido. É uma história o tanto quanto complexa. Eu não lembro de outro período da nossa história nós termos algo tão grave assim, de ameaça de atentado à democracia, como tivemos, o que havia preparado, a forma como já estava tudo planejado para acontecer, e graças a Deus não aconteceu. Vamos aguardar, né, doutor? Por isso, Cristiano Bassan, que devem existir em uma futura ação penal provas incontestes de que de fato essas circunstâncias aconteceram. Porque, do contrário, estamos diante de uma acusação que não vai prosperar. Uma acusação que não vai ter um desfecho final com a sentença condenatória. Para isso é que deve ser garantido a todo e qualquer cidadão todos os direitos fundamentais inerentes a eles. E que estão na nossa Constituição Federal. O relatório diz que Bolsonaro tinha pleno conhecimento do que estava tramando. Então, se o fato dele ter pleno conhecimento, mas não ter agido para evitar aquilo, ou então ter dado o aval, então deixa ele no mesmo nível, por exemplo, do Braga Neto, que era o autor intelectual ali, ou ele não teria a obrigação de intervir numa questão como essa? Se há a comprovação de que, de fato, ele tinha pleno conhecimento, porque meras ilações não são suficientes sequer para uma justa causa e o oferecimento de uma denúncia, porque toda denúncia deve ser pautada numa justa causa. E essa justa causa? Indícios suficientes de autoria e provas da materialidade do fato, ou seja, existir provas que de fato aconteceram esses fatos e de que essa consciência que está sendo dita, que está sendo alegada, existiu. Se há prova inconteste de que ele tinha essa consciência, ele precisa ser responsabilizado. Ok. Doutor Rafael Torres, brilhante advogado, trazendo a síntese aí de todo esse processo, que parece que vai chegar a eleição que vem e a gente não para de falar de Bolsonaro, de golpe, disso, daquilo. É um caso sério, mas obrigado pela participação. Um ótimo dia. Hoje é sexta-feira, doutor. Pois é, foi uma semana mais curta, tivemos um feriado né, no meio da semana, mas eu queria agradecer não só a você, mas a todos que nos acompanharam nesse momento. Desejar um feliz final de semana e dizer que estou sempre à disposição, meu amigo Cristiano Bassan. Aí o advogado Rafael Torres participando conosco. Daqui a pouco essa entrevista vai estar disponível no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ouvi-la também.